Napoleon Hill fez aquela pesquisa onde ele entrevistou 16 mil pessoas. Dos 16 mil, eram milionários. Dos 1.000 milionários, ele selecionou 500, que além de terem dinheiro, tinham saúde, boa vida familiar, etc, etc, etc. E muitos daqueles indivíduos, eles começaram pobres e terminaram ricos. Todos aqueles indivíduos que começaram pobres e terminaram ricos, quando eles trabalhavam para alguém, eles trabalhavam como se a empresa fosse deles. Eles economizavam como se a empresa fosse deles. Eles administravam como se a empresa fosse deles. Porque se você tem a atitude seguinte, bom, eu não vou me empenhar nisso não, porque isso não é meu. O dia que eu tiver o meu negócio, aí é diferente. Aí o dia que você tiver o seu negócio, sabe o que acontece? No momento que você for fazer, você não tem know-how para fazer. Aí acontece o que acontece no Brasil. Mais de 50% das empresas abertas fecham nos primeiros 12 meses, porque o dono da empresa não tem know-how, porque ele não se empenhou em trabalhar para o outro, e o dia que ele abriu o dele, ele não tem know-how de como ser dono de empresa. Então o que você tem que fazer, se você é assalariado, é trabalhar como se a empresa fosse sua. E tem que trabalhar mesmo, porque sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Mas por outro lado, trabalho sozinho não traz sucesso. Eles entrevistaram um milionário que ficou milionário aos 65 anos de idade, em Brooklyn, New York. E eles perguntaram para o indivíduo, por que o senhor ficou milionário aos 65? Por que não aos 55? Por que não aos 45? Sabe o que ele respondeu? Eu estava muito ocupado trabalhando, não tinha tempo de ganhar dinheiro. O que ele quis dizer com isso? Que às vezes você focaliza tanto no que você está fazendo, que você esquece de dar um passo para trás e ver a coisa numa perspectiva maior. Porque para você ser bem sucedido profissionalmente, você tem que fazer as coisas acontecerem. Não significa necessariamente que você tenha de fazê-las. Aí é que vem a palavra delegação, que pouca gente entende. Delegar significa que eu vou entregar para alguém, porque eu delegando para outra pessoa, eu vou primeiro liberar o meu tempo para fazer coisa mais importante. E segundo, eu vou estar ajudando a outra pessoa. Então a pessoa que não sabe delegar, ela está presa, porque você só tem 24 horas por dia, você tem um limite de tempo. O indivíduo que aprende a delegar, ele então alavanca. Ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A outra coisa importante para você entender em aspecto de sucesso profissional, é você entender a diferença entre a palavra eficiência e a palavra eficácia. Eficiência significa fazer bem feito. Eficácia significa fazer o que precisa ser feito. Você pode fazer muito bem feito, mas não precisa ser feito. A diferença que faz. Nos Estados Unidos, aconteceu um acidente com 3 ou 4 crianças, onde elas ficaram presas dentro de geladeiras velhas, que iam para o basement, para o porão da casa. A criança entrava, a geladeira batia. Você lembra que antigamente, você deve ter visitado a casa da sua avó, a geladeira tinha uma maçaneta, e aquela tranca trancava. Então, de dentro não conseguia abrir. Então as crianças morreram asfixiadas, foi uma confusão enorme nos Estados Unidos. Então eles decidiram montar geladeiras que abriam de dentro para fora também. E resolveram treinar as crianças no jardim da infância para abrir geladeira de dentro para fora. Na hora que está tudo pronto para começar, veio um sujeito e disse, para, não precisa nada disso. É só colocar um imã na porta da geladeira. Quando você bater, ela fecha. Se alguém ficar preso, é só puxar o pé e abra. Aí o sujeito disse, não, mas está tudo preparado para ensinar para as crianças. Eu disse, mas não precisa. Ensinar o quê? Esse na sua geladeira da sua casa hoje tem isso, tem um imã que segura. Esse aqui abrir é só você puxar, não tem problema nenhum. Então olha que interessante. O que é isso? É fazer o que precisa ser feito. Todas as vezes que você for na sua empresa ou na sua vida de um modo geral gastar tempo ou dinheiro com qualquer coisa, a primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte: isso precisa ser feito ou não? Se a resposta é não, não perca tempo fazendo. A outra coisa importante é você estar comprometido com o seu trabalho, com a sua visão. A visão nunca pode ser dinheiro, não tem nada errado com dinheiro, mas o dinheiro vem como consequência do seu trabalho, da sua visão, daquilo que você quer manifestar, pelo prazer de manifestar. A outra coisa importante é você saber se comunicar, você saber conversar metaforicamente. A metáfora é a linguagem dos deuses. É importante se trabalhar com integridade. Nem tudo que é lucrativo é íntegro, mas tudo que é íntegro é lucrativo a longo prazo. Essa frase é de Buckminster Fuller, que foi provavelmente um dos indivíduos mais inteligentes que viveu nesse século. Então você tem que ter integridade. Nós não tem nenhum camelô aqui. Você quer fazer o negócio de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Você tem que usar mais a sua intuição no seu trabalho. A quantidade de informação dobra a cada 4 anos.
A partir do ano 2000, dobra a cada 20 meses. Você não vai conseguir coletar todos os seus dados para fazer uma decisão. Intuição significa fazer decisões corretas com dados incompletos. Cada vez mais você vai ter que ser capaz de ter que utilizar essa intuição. Você trabalha mais ou menos em torno de 8 horas por dia, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. Ora, se você está dormindo 8, só sobraram 16. Porque dormindo não conta, né? Sobraram 16. Dessas 16, metade você passa trabalhando. Se você não obtiver satisfação no seu trabalho, meus pêsames, você passa 50% da sua vida estressado. Só que eu quero que você entenda que estresse em si não faz mal para ninguém. Sabe o que faz mal? É distresse. Mas se esse estresse passar um pouco demais e você não souber controlá-lo, é igual aquela pedrinha que você coloca no sapato. Coloca uma pedrinha bem pequenininha de areia no seu sapato, dentro do seu sapato, e vai andar durante o dia. No final do dia você me conta o que aconteceu. É apenas uma pedrinha, é uma coisinha à toa, mas faz uma diferença enorme. Às vezes um pequeno estresse que você carrega cronicamente pode fazer uma tremenda diferença na sua vida. Então o que eu quero que você aprender a harmonizar a sua vida, você tem que aprender a relaxar. O relaxamento é fundamental, porque o seu hemisfério direito, ele só trabalha quando você está relaxado. Se você tiver com a musculatura contraída, o hemisfério direito não entra em atividade. E você sabe, o hemisfério direito é a fonte da criatividade. As grandes descobertas no mundo ocorreram graças ao hemisfério direito. O Albert Einstein deitado na rede, imaginando que ele viajava no raio de luz. O Arquimedes deitado na banheira, saiu correndo nu na rua, gritando eureka, eureka, eureka. Então o relaxamento é fundamental para você descobrir novas coisas. E você não precisa ter muitas grandes ideias na vida, não. Às vezes você tem uma ideia boa, é o bastante para o resto da vida. Não é verdade? Outra coisa importante, respiração. Você sabia que se faltar oxigênio ao cérebro, imediatamente o cérebro desmaia? É importantíssimo. O cérebro representa 2% do peso do seu corpo e consome 20% do oxigênio que você respira. Você vê como é que ele usa o oxigênio. Se faltar oxigênio ao cérebro, imediatamente o cérebro desliga. Por quê? Porque aí você desmaia, você vai da vertical para a horizontal, facilita o fluxo, facilita a chegada de oxigênio. É um mecanismo de defesa que o corpo tem. Agora, essa respiração pode ser feita do seguinte modo. Você pode inspirar contando em 4, segurar contando em 4 e expirar contando em 4. Você faz isso 4 vezes. O que você está fazendo? Quando você inspira, você está trazendo oxigênio. Quando você segura, você está criando o que se chama hipóxia, uma faltazinha de oxigênio que libera uma substância chamada adenosina, que dilata os vasos, e quando você solta e respira de novo, o oxigênio vai em área que não ia antes. Então você está ampliando a sua capacidade mental. Isso leva o que? 4 segundos? 1 minuto no máximo, 4 segundos de cada vez. Então se em menos de 1, 2 minutos, você faz uma reoxigenação cerebral. Outra coisa importante na sua harmonização é a sua habilidade de visualizar. Nós já falamos aqui antes que se você visualizar em colorido, tem um impacto muito grande. Pessoas deprimidas pensam em preto e branco. Pessoas apaixonadas pela vida pensam em colorido. Daí que está o fundamento científico, por exemplo, da cromoterapia. A outra importante fator na harmonização da sua vida é o gerenciamento do seu tempo. Se você não consegue gerenciar o seu tempo, você não consegue gerenciar a sua vida. Porque a sua vida, o que ela é? Um tempo. Todos nós nascemos iguais, sabia disso? Nós nascemos nus e temos 24 horas por dia. O que você faz com as 24 horas faz toda a diferença. Tem sujeito que não consegue gerenciar o tempo. Você tem que saber dar prioridade às coisas importantes, não às coisas urgentes. Tem sujeito que só faz na hora da crise. Ou seja, tudo é urgente. Então você tem que ter coisas urgentes e importantes, urgentes e não importantes. Essas vezes você tem que fazer. Mas o mais importante de tudo é fazer as importantes que não são urgentes. Ou seja, fazer com planejamento. Porque se você falha em planejar, você está planejando em falhar. Essa que é a verdade. Então você usar o seu trabalho para a sua própria evolução. Claro que você vai ganhar dinheiro também com isso. Mas mais importante do que o dinheiro é a sua realização, é a sua autorrealização enquanto você está contribuindo para a sociedade também. Porque se você só fizer para você e não fizer para a sociedade, é igual mascar um chiclete. Você masca, ele começa a perder o gosto. Uma hora você tem que cuspir-lo fora. Você vai ver que um indivíduo que é muito egocêntrico,
que é muito egoísta, que só cuida dele, ele não tem satisfação na vida. Chega uma hora que a vida fica cinza para ele, porque ele não está contribuindo para o outro ser. Então é importante você harmonizar tudo isto, aprender a trabalhar com relaxamento, aprender a trabalhar com respiração, que facilita a oxigenação, saber gerenciar o seu tempo, fazer tudo de modo ético. Eu lhe dei as características da personalidade de um indivíduo bem-sucedido. Se você conseguir incorporar estas características na sua estrutura psicológica, isso vai fazer uma tremenda diferença na sua vida. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal ativando as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!